uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero inicialmente dizer da minha alegria, satisfação de voltar ao estado da Bahia, onde eu tenho muitos amigos, onde eu tenho muitas histórias e, portanto, é sempre uma satisfação imensa estar aqui. Quero também agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a estar nesse dia de hoje, assistindo essa minha intervenção, a intervenção das outras pessoas que também aqui estão, para dar uma contribuição muito importante para o debate acerca não só do processo penal, mas, enfim, ao direito de uma maneira geral, à política, e também tentar achar caminhos diante de tantos descaminhos que o Brasil e o mundo todo, de uma maneira geral, vivem. Quero cumprimentar efusivamente, quero cumprimentar com muita força, com muita energia, todos os organizadores desse seminário no Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Quero saudar pela organização, pela energia, pela capacidade de promoção desse evento, cuja importância ela pode ser medida pelos nomes, de relevo que por aqui passam durante esse seminário, passaram e passam desse seminário. E eu cumprimento o Instituto na pessoa do seu vice-presidente, Vinícius Assunção, e também quero saudar aqui o presidente Luiz Gabriel Batista Neves, pela gentileza com que conduziu a minha possibilidade de estar aqui. Cumprimento também a todos os presentes da mesa, doutor Ícaro, Cacica Cátia, Rafael, todos os presentes a quem eu quero saudar também. Pois bem, senhoras e senhores, vamos direto ao assunto. A questão é a seguinte: o tema da minha fala é processo e necropolítica. Necropolítica é um conceito que é um conceito articulado pelo filósofo, pelo pensador camaronês Achille Mbembe, e que é um conceito que tem sido bastante difundido, bastante utilizado, inclusive, permito-me dizer, de maneira equivocada, com usos inapropriados, um conceito que tem sido profundamente banalizado, e não há problema nenhum em usar conceitos, conceitos não são pets, que você fica levando para lá e para cá, mas é que conceitos, de uma maneira geral, querem caracterizar algum fenômeno da realidade de maneira específica. E, portanto, esse conceito ele tem uma importância fundamental para todos nós. O que eu quero fazer, então, aqui hoje, e essa é a minha intenção, de falar de processo e necropolítica, é não só esclarecer algumas dúvidas a respeito desse conceito, mas também vinculá-lo a algumas discussões que eu acho que aqui são fundamentais, principalmente nos tempos de hoje, principalmente nesse seminário que trata de processo penal. Pois bem, eu vou, antes de iniciar a minha fala, falando do tema de maneira mais direta, eu quero colocar algumas premissas que conduzem à construção da minha intervenção. São 5 premissas. Quais são as 5 premissas? A primeira delas: necropolítica é um conceito indissociável de uma visão crítica da economia política. Crítica da economia política. Eu vou destacar a ideia de crítica porque existem muitas críticas possíveis, inclusive no campo do direito. A crítica, como eu refiro aqui, é uma crítica que envolve a totalidade social, e eu estou falando aqui não de uma crítica ideológica ao direito, que é geralmente o que os juristas fazem, crítica ideológica da ideologia jurídica, que é justamente mostrar a distância que existe entre aquilo que diz a norma e como ela é aplicada. Isso é uma crítica ideológica da ideologia jurídica. É como se a realidade não correspondesse à ideologia, ou seja, ao modo com que a realidade nos é apresentada, inclusive de maneira distorcida. Então a gente pega e fica tentando
demonstrar como as nossas ideias, né, a respeito do como é o direito não funcionam quando se olha para a prática. Então, o que o jurista faz geralmente é mostrar o seguinte: olha, a teoria fala uma coisa, a doutrina fala tal coisa, e a prática não é assim. Na verdade, essas contradições elas fazem parte justamente do modo de funcionamento do direito. Então, a crítica que eu me refiro aqui é uma crítica da economia política, que é justamente uma crítica de como são reproduzidas as condições materiais da vida social. E, nesse sentido, o direito está envolvido diretamente com esse processo. Então, o que eu quero propor aqui é que necropolítica não pode ser, como conceito, não pode ser dissociado de uma crítica da economia política. Segunda premissa: necropolítica é um conceito indissociável de uma visão crítica, de novo, da teoria do Estado. Tá? Vou falar disso com mais calma daqui a pouco. 3. Necropolítica é um conceito indissociável de uma visão crítica da teoria do direito, incluindo uma das suas ramificações, que é a teoria geral do processo penal. 4. A teoria geral do processo, sob risco de ser qualquer coisa menos uma apreensão crítica da relação processual, é indissociável da crítica da economia política, da crítica da teoria do Estado também, de formulação crítica, e também da teoria geral do direito. E a quinta e última premissa: hoje nós podemos afirmar, hoje, na quadra em que vivemos, e o mundo nos mostra isso todos os dias, que o processo penal é indissociável da necropolítica. Tá? Então, são essas 5 premissas que conduzirão a minha intervenção. Vou dividi-la em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre a relação entre Estado, direito e economia política. A segunda parte eu vou falar sobre um conceito que é central para se entender o que é a necropolítica, que é o conceito de biopolítica, que está relacionado diretamente com a teoria do Estado. E o terceiro, finalmente, necropolítica, onde eu quero fazer uma amarração de tudo isso que eu falei até agora.